Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso CryptoCast, o programa da BMC News focado nos investimentos em criptoativos. Aqui, vocês sabem, é a casa do investidor cripto na TV brasileira. Há uns 4 anos, inclusive, a gente já fala sobre isso aqui na TV. É para você, sim, eu sei, você, senhor de idade, tá tudo bem. O senhor chegou lá na ceia de Natal, viu seu neto com uma Lamborghini, porque comprou Bitcoin há uns 10 anos atrás, e aí falou assim, meu Deus, como é que ele tem uma Lamborghini e eu ainda não? E aí você decidiu entender um pouco sobre cripto. Tá tudo bem, chega aqui com a gente, que aqui a gente conversa de uma maneira muito boa, muito descontraída. Hoje eu tenho a honra de receber o Murilo Cortina, que é diretor de novos negócios da QR Asset. Seja muito bem-vindo, Murilo. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente eu não vim de Lamborghini, eu vim de carro de aplicativo, mas tá tudo certo. Mas é porque o pessoal cripto, esse é o primeiro negócio, o pessoal cripto é mais alternas, é um pessoal mais... Talvez sim, mais talvez alternas. não. É, tem a galera aqui que também não é, tem espaço pra todo mundo. A gente, por exemplo, em gestora de cripto, né, como a QR Asset, a gente tem que ser mais pé no chão ali, fazer tudo, né, dentro dos conformes. É realmente uma gestora como uma gestora qualquer, né? Vamos pensar numa gestora de recursos ali que equities ou crédito privado, renda fixa, a gente se enquadra dentro do escopo da CVM Ambima igual. Muito bom. E aí vamos falar um pouco então sobre esse Bitcoin. Cara, o Bitcoin tá uma loucura. A gente tá falando de... Para você que tá vendo isso aqui no futuro, tá tudo bem. Olá, inclusive, para você do futuro. Nós estamos gravando isso aqui. Isso é um programa gravado. Neste momento, estamos falando de um cenário de guerra comercial a todo vapor. Donald Trump não se decidindo a quanto mais ele vai aumentar essa tarifa. Hoje já chegou a 145%, inclusive. É coisa de maluco. Então, como é que isso opera? Como é que isso muda o cenário para a criptomoeda? É bom? É ruim? Como é que tem sido isso? É muito interessante, né? Porque quando a gente fala de cripto, na verdade a gente estaria falando, poxa, toda essa questão tarifária repercute zero para cripto. Né? Qual que é o impacto da política econômica dos Estados Unidos na recompensa da mineração para o Bitcoin? Zero. Mas o que a gente vem vendo, na verdade, é um mercado que ele está cada vez sofrendo uma institucionalização maior. Né? O que significa isso, na verdade? A gente está vendo assim, desde o ano passado, quando surgiram os ETFs de Bitcoin Spot, quando você começou a liberar esse investimento regulado, né? Que nem eu comentei que a gente faz já na QR desde 2020, etc. Quando você começa a liberar isso nos Estados Unidos, toda essa camada de pessoas que tinha ali, olhava para esse cripto com uma composição de portfólio, começa a entrar nesse mercado. A partir da hora que você tem essa entrada, tanto do varejo, quanto do investidor profissional, gestoras, asset managers e tudo mais, você começa a ter uma institucionalização do mercado maior. Esse cara vai olhar para cripto como o quê? Um ativo volátil, um ativo de risco. Sabe? Renda variável. Exato. Vamos supor um beta de renda variável. Vamos colocar assim. Nesse sentido, quando a gente tem movimentos de incerteza, cripto vai se mover como se fosse um ativo de risco, puramente, né? O play dele vai ser a mesma coisa. Pô, tem um cara que tem correlação ali com bolsa, né? Então, se a gente pegar a correlação do Bitcoin só em 2025 comparar com o Nasdaq, que é o índice de bolsa que tem maior correlação, a gente chegou até 0,88. Lembrando que esse índice vai de -1 para +1, né? -1 é completamente inverso e 1 é assim, ele ainda é exatamente igual ao Nasdaq, vamos colocar assim. Ele chegou a ser muito próximo esse caminho com o Nasdaq. Na verdade, o que acontecia é que quando o Nasdaq subia, o Bitcoin subia mais, e quando o Nasdaq caía, ele caía mais, né? Tem essa volatilidade alta. Então, nesses momentos ali que a gente tem de, cara, incerteza, assim, se o Trump amanhã acordar e falar assim, pessoal, era mentira, eu vou tarifar de novo. Pegadinha do malandro! Exato. Era um trote, você tá no programa do Faro! Seja o que for, Exato, o mercado vai despencar, entendeu? Cripto vai correr igual. Por quê? Porque esse primeiro movimento de aversão de risco, ele historicamente segue para vários ativos, né? Vários ativos, às vezes até não tão correlacionados, eu posso até trazer alguns outros ativos assim com um pouco maior grau de risco. Você vai falar de um crédito com grade menor, você vai falar de um investimento alternativo, eles tendem a sair de todo risco e vai para o que a gente chama de safe haven, né? Renda fixa da vida. Porém, contudo e entretanto, se a gente tem cenários onde nem a renda fixa está começando a ter essa confiabilidade, porque pô, de repente o cara vai lá, tarifa a China fala, beleza, então vou desovar título público norte-americano, vender no mercado isso daí e vai lá, despenca os juros ali dos títulos públicos. Então, esse play que você começa a ter incerteza até nessa parte de, vamos dizer, até na renda fixa, nos trades norte-americanos, começa a se criar um ambiente até que fértil para criptoativos. Porque pensa só, pô, renda variável, bolsa, tá meio confusa a questão. Títulos também ainda tem uma incerteza ali. Se isso vai influenciar na inflação, se eu vou conseguir fazer com que o Fed corte os juros antes, que eu corte os juros depois, se ele vai manter esses juros. Então, a gente teve dados hoje que saíram ali de inflação, a gente teve até uma refação nessa inflação.
Só que o mercado não soube muito bem reagir, porque é engraçado isso. Até eu tô falando bastante, mas assim... Não, deve falar bastante, aqui não tem problema. Nós gostamos de pessoas que falam. Legal. Pode mandar bala. Que normalmente quando acontece esses plays assim, de leitura de dados, seja o mercado de trabalho, inflação, etc. Sim. Quando a bolsa ainda não está aberta, você vai vendo esses plays acontecendo no futuro, né? Da bolsa. Porém, o Bitcoin ele tende a ser mais rápido em reagir com o preço, quando está com uma relação alta com a bolsa. Quando saiu os dados do CPI, né, que é o índice de inflação hoje, no mercado norte-americano, o Bitcoin parece que ele estava bem incerto, assim. Ele ficou, pra onde eu vou aqui? E isso reflete muito o movimento de incerteza que a gente tem, né? Então, você acha que isso é porque é um mercado ainda muito, muito novo? Assim? Inclusive, deixa eu até explicar esse conceito pro pessoal de casa, porque aqui é muito legal a BMC. O nosso público é o público Faria Limer. Nós somos a TV da Faria Lima, né? Geograficamente, inclusive, nós somos das TVs a mais perto da Faria Lima. A gente está na travessa da Faria Lima. Exatamente. E tem muita gente da Faria Lima que tem aversão a cripto ainda hoje e que não manja nada de cripto. O cara tá lá e tal. Então, para você que chegou aqui e não manja nenhum conceito de cripto, vamos lá. Bitcoin nasceu para ser algo antissistema. Nasceu ali depois da crise de 2008. Um cara, ou mulher, ou grupo, enfim, chamado Satoshi Nakamoto, que é o criador fictício do Bitcoin, porque a gente não sabe quem foi o criador de fato, né? A pessoa, enfim, física, criou esse negócio. É um ativo que combate a inflação, é extremamente seguro. Aí tem um monte de conceito aí no meio, blockchain, hash, enfim, que você, ao longo dos programas aqui você vai acompanhando. Mas aí, qual que é a questão que a gente está comentando aqui? O pessoal de casa conseguir tratar junto com a gente aqui. Vou pegar na sua mãozinha aqui, meu amigo. Hoje, com tanto dinheiro institucional que entrou nessa brincadeira, no Bitcoin, você tem uma correlação desse sistema, ou seja, o Bitcoin era um ativo antissistema. A partir do momento que entrou muita grana institucional e essas instituições estão nas bolsas de valores, ele começa a andar junto com a bolsa de valores. E aí realmente reage a um Donald Trump falar uma besteira. Com certeza. Né? Ou, enfim, fazer qualquer coisa. Então isso muda muito o mercado cripto. E a minha pergunta é, você acha que isso tudo é porque é um mercado muito jovem? Ou seja, existe essa coisa do vai ou não vai, para onde é que a gente vai mandar esse ativo? A partir do momento de dados de economia, de mercado de trabalho, é porque é um mercado que ainda está se desenvolvendo, o conceito dele, a gente ainda não abrangiu isso, no cenário de Terceira Guerra Mundial, para onde vai o Bitcoin? Entendeu? A gente não abrangiu isso, a gente não pegou guerra comercial, e aí, para onde a gente vai? Entendeu? A gente não sabe nem o que vai fazer se morrer com o Bitcoin, pô, o que vai fazer com a herança do Bitcoin? Então, tem muita coisa. Então, você acha que é porque é muito jovem ainda? Cara, Rafael, para responder essa pergunta, eu tenho que dividir em duas partes esse mercado cripto. De uma forma bem grosseira. Dividir Bitcoin e o resto. Tá? Perfeito. Não uma perspectiva maximalista que Bitcoin é melhor que todo mundo e o resto não presta. Mas é porque, assim, quando a gente vai falar de mercado novo, a gente tem que falar de qual que é a tese para esse ativo. Então, assim, eu vim no mercado de equities lá fora, cobria principalmente o mercado de tech lá fora. Tá? Quando a gente olhava lá para o mercado de tech lá fora, eram empresas às vezes nascentes, com uma tecnologia que ainda não eram fáceis de entender, assim, sendo diferente de, sei lá, uma commodity, energia, alguma coisa assim. Quando você fala do setor tech, de repente uma interface que integrava um CRM com uma mídia social e até se entender qual é o CAPEX disso, como é que gira isso. Demorava para você entender trazer realmente um valuation, né, para essa empresa. Total. Quando a gente vai falar de cripto, a gente tem muita similaridade com isso. Então, por exemplo, vamos no top de top, Bitcoin. Qual que é o use case dele? Qual que é o uso do Bitcoin? Qual que é a tese dele? Né? Então, assim, o Bitcoin ele ainda ensaia um pouco essa tese. Eu acho que, assim, a gente coloca essa forma mais grosseira Bitcoin e o resto, por quê? Não porque a gente é maximalista e acha que Bitcoin é melhor que tudo, embora a gente veja uma robustez muito sólida no Bitcoin. Mas é porque o Bitcoin, ele trouxe, talvez, o primeiro use case da humanidade em larga escala para criptoativos. Por quê? Porque voltando lá por fevereiro, quando o Trump foi eleito, que falou que ia botar cripto na reserva, e que ele foi lá e falou que ia ter Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Ripple na reserva, e que todo mundo ficou maluco, Cardano subiu pra caramba, Ripple subiu pra caramba. O Elon Musk criou uma secretaria chamada Dodge, pô. Com o símbolo do cachorrinho, inclusive. Inacreditável. Tipo assim. Inacreditável. Enfim. Quando a gente sai isso, o pessoal ficou todo mundo animado e depois não se concretiza isso por motivos óbvios, nem regulatoriamente é impossível fazer isso sem passar por uma Câmara, uma votação, etc. Mas aí o que o Trump faz? Ele fala, esses bitcoins então que a gente aprendeu de atividades ilícitas, vou manter ele, vou trazer ele para o balanço dos Estados Unidos e não vou vender. A hora que ele fala vou trazer para o balanço dos Estados Unidos, o que ele está falando? Estou atrelando a economia norte-americana a Bitcoin, ponto.
Se eu estou atrelando a economia norte-americana a Bitcoin, seja uma fração da fração da fração da economia norte-americana, eu estou falando que quem tem Bitcoin tem uma exposição à economia norte-americana, de uma certa forma grosseira. Então, de uma forma mais impalpável, ou não que o mercado esperava, você começa a trazer um uso mesmo realmente para Bitcoin, e ele começa a ser uma reserva de valor. Porque se a gente for pensar, pô, se começar a ter países que consolidam Bitcoin no seu balanço, você vai também estar expondo esses países a diferentes economias, né? Seja a China querer competir com isso, ela for, pô, vou ter Bitcoin também, ela já entra numa competição ali, vamos dizer assim, de forma super grosseira aqui, também colocando, só trazendo esse tópico para cima. Mas a gente olha isso, né, nesse sentido de pô, se é um mercado novo ou não, porque justamente ele tem que trazer essa usabilidade para a moeda, né? Então a gente vê muita narrativa falando, pô, Ethereum caindo, Solana subindo, tem esses outros ativos aí, para quem também não conhece, tem várias outras coisas além do Bitcoin. Tem 10 mil criptoativos, nem sei mais a conta, toda hora aumenta 1.000, né, porque você cria, você pode criar agora um token. Pode criar agora, exatamente, em 1 minuto você cria um token. Em 1 minuto você cria, enfim, Pois bem, mas assim, ele trazer essa usabilidade, essa, né, como se fosse cravar, pô, eu sirvo pra isso, eu sou designado pra isso, a gente tá muito novo nisso, isso com certeza. Eu acho muito legal um gráfico, quando você olha, compara a internet com blockchain, vamos colocar assim, para sair dessa palavra de criptoativos. Quando você compara a internet com a tecnologia blockchain, e aí tomando até um proxy como se fosse a blockchain entrasse naquele conceito de Web3, tá? A evolução da internet. Você tem uma curva dessas tecnologias novas nascentes que chama uma curva S, né? Uma S-curve. Quando a gente compara a adoção de usuários da internet desde que ela foi criada com o blockchain desde que ele foi criado, e aqui eu estou falando de usuários, não são pessoas que estão comprando tokens, comprando criptoativos. Estou falando de pessoas que utilizam ferramentas baseadas na tecnologia blockchain. Quando a gente compara essa adoção, é como se a gente tivesse em cripto hoje como era a internet em 1996. E aqui, para quem passou por isso, eu passei por isso, era aquela assim, cara, você tinha que entrar de madrugada na internet de escada, porque ficava muito cheio, a internet era uma desgraça, você só conversava com uma pessoa online, se a pessoa estivesse online também. Pois é. Então, tem vários entraves, assim. Nesse sentido, quando a gente vê, assim, a tecnologia blockchain, ainda tem muito chão para ela ter uma adoção real. E nesse meio tempo, por exemplo, em 1996, a gente tinha outras empresas que a gente tinha mais visão, assim, da sociedade. Por exemplo, Yahoo era maior do que a Amazon, por exemplo. A Amazon basicamente não existia naquela época. Yahoo era para ser uma coisa revolucionária, etc. O próprio Ball, que teve um portal uma época. E hoje em dia a gente compara a Yahoo com o Amazon, tem pelo amor de Deus, uma discrepância. Pô, enorme. Então, eu acho que essa maturação de mercado ela é muito importante para dar sustentação para a cripto. Então, por isso que a gente fala muito nesse sentido de, pô, Bitcoin tá 80 mil, 100 mil. Em vez de usar faixa de preço, usar realmente faixa de adoção da tecnologia. E quando a gente olha pela essa perspectiva, parece que ainda tem muito chão para esse mercado crescer. Pois é. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso CryptoCast e na volta muito mais desse papo sobre o universo cripto aqui na BMC News. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso CryptoCast desta semana, um papo muito bacana com o Murilo Coutinho, lá da QR Asset, aqui comigo hoje. A gente falando muito sobre essa questão da correlação do Bitcoin com as ações institucionais e como é que isso pode gerar uma crise e tudo mais. E aí vem uma questão que me veio à cabeça assim que você falou sobre a correlação quando o Trump joga o Bitcoin no balanço dos Estados Unidos. Que é o seguinte, cara. Hoje, quando a moeda forte do planeta é o dólar. Sim. Certo? Todo mundo, quando quer se proteger, vai para dólar. Dólar é lastreado em confiança. Porque ouro já não é mais. Há muito tempo. Há muito tempo. Faz uns 50 anos, assim, praticamente. Bom, a partir do momento que quem devia estar tendo confiança coloca suas reservas em Bitcoin, tudo bem que é uma pequena fração, mas isso pode ser uma tendência, e a gente tem que esperar por tendência. Isso não pode gerar uma bolha, não? Ou uma crise institucional absurda, porque eu penso o contrário também. A partir do momento que o dólar despencar, se houver uma crise de confiança de fato, o Bitcoin despenca junto, porque ele está 0,8 no grau institucional, na lógica de correlação com
crise institucional. Ou tô viajando na maionese aí. É que esse critério de correlação ele não é um critério fixo, né? Ele é um critério que a gente chama de móvel, uma média que você pega lá móvel, né? Então você vai fazer a correlação baseada em um certo período, né? A gente tá falando de uma correlação ali de 3 meses, com uma correlação de 30. Você pegar uma correlação ali de 12 meses, que é o padrão para olhar esse mercado, você vai ver que ela tem uma flutuação relevante. Então, de pegar um caso aqui que a gente até comentou, a gente tem a gente faz uma newsletter no resumo semanal, a gente comentou isso no último resumo, que é quando a gente teve em março de 2023 um banco chamado Silicon Valley Bank, que era um banco muito ligado a algumas empresas de VC, tinha várias empresas de cripto, inclusive, e ele foi à falência no meio desse caos que estava em 2023. Quando aconteceu isso, foi a primeira vez que a gente viu um cenário de que a gente chama de decoupling, né? Que é o quê? É bolsa cair e Bitcoin subir. Por que aconteceu isso? Porque a galera não sabia, falou, pô, eu não sei onde eu boto meu dinheiro nesses bancos. Porque tava aquele medo de, tinha FTX, já tinha corrido, a gente passou pela crise de 2008, falou, pô, se for de novo uma crise dessa, assim, porque o Silicon Valley Bank não era um banco qualquer, ele tinha uma certa relevância. E aí o pessoal falou, cara, não sei onde botar meu dinheiro, vou botar em cripto. E nisso, entrou em Bitcoin subiu, bolsa caiu. Então, esses critérios assim de correlação, eles são móveis. Tá? Então, se você tem um cenário onde você tem aversão ao risco, vamos dizer, base, o risco seria o base é o dólar, e o risco dólar é o quê? Está ligado à estrutura que te oferece dólar, que são, são bancos. Se eu tenho medo disso, se eu tenho medo tanto do título de governo quanto dos bancos, qual que é a minha alternativa? A minha alternativa é cripto. Bitcoin. Ou ouro, né? E nesse sentido, até dependendo do banco, você não vai ter ouro dentro da tua casa. Você não vai pegar a tua empresa e vai ter um cofre de ouro, tua barra de ouro. No programa Silvio Santos e ganhe $1 bilhão em barra de ouro. É verdade, cara. E realmente é um problema, né? Você gera é uma questão de confiança, né? E a gente tá falando de... Nesse cenário, a gente tá falando de uma mudança estrutural. Mudança estrutural. Como é que a economia funciona. Mas se você pegar blockchain, vamos pegar ali, avançar um pouquinho além do Bitcoin. Se a gente for pegar lá o ecossistema de finanças descentralizadas, que chama DeFi, né? Decentralized Finance. O que é isso? Na verdade, vamos lá, como é que funciona uma corretora? Tenho lá, Murilo quer comprar R$1 de Bitcoin. Rafael topa vender R$1 de Bitcoin. Tem ali uma corretora que vai fazer o que a gente chama de um order book, né? Um livro de consignação, e vai ver, cara, tá querendo comprar R$1, esse cara vende R$1, dá match, faz a transação, fechado. Passou. Como é que funciona no ambiente de DeFi descentralizado? Você não tem uma entidade centralizada, você tem ali como a gente chama de pool, né? Uma piscina ali como se fosse um balanço. Assim, quem colocar mais real de um lado, mais Bitcoin do lado, você consegue transacionar por esse rate de real e Bitcoin. Você não precisa de um canal centralizador que vai fazer, né, o plug aqui de vende céu. Exatamente. Você já tem o próprio ecossistema que faz isso. Quando eu trago isso, eu mudo todo o conceito de corretoras, de transação de valores. Então, assim, até essa questão de barreiras locais, né? Pô, onde tá sediado o Bitcoin? Onde está sediado o cripto? Onde está sediado o blockchain? Tá nos Estados Unidos? Está na China? Tá no Brasil? É global, onde está sediada a internet? Vamos assim, tem servidores, assim, mas o conceito internet, entende o que eu quero dizer? Então, assim, a tecnologia blockchain, ela tem esse potencial disruptivo. Como foi o disruptivo da internet, né? Eu acho muito icônico quando o pessoal normalmente pergunta, a gente estava até comentando assim, vamos em alguns lugares assim que o pessoal é mais avesso a risco, né? E o pessoal fala, pô, mas eu não consigo tocar no Bitcoin, como é que é? Pô, na internet, como é que você toca na internet? Explica pra mim. WhatsApp, como é que você toca no WhatsApp? Exato. Sim, eu lembro, tem desses late night show, assim, esse programa de entrevistas norte-americanos, que tá o Bill Gates falando com um cara assim e explicando a questão da internet. É com o David Letterman. Isso, David Letterman, esqueci o nome dele. Netflix, inclusive. Netflix não, no Late Night with David Letterman. Exatamente. Eu sou apaixonado por esse programa. E ele estava explicando a internet para ele, naquele começo. E que ele estava utilizando, ele tinha uma página que era uma página completamente tosca para os formatos de hoje, parece um DDoS ali, que tinha uma ferramenta de um play que você clicava e ouvia um jogo de beisebol. Mas que já tinha acontecido. E o cara falou, pô, legal, mas... já aconteceu o jogo. Ele falou, não, é que você pode ouvir a qualquer momento. Ele falou, pô, mas você já ouviu um negócio chamado rádio? Eu consigo ouvir ao vivo. E hoje, assim, eu tenho uma filha de 11 anos, vai fazer 12. Minha filha não sabe mais, não entra na cabeça dela que você tinha que esperar um programa acontecer pra você ver ele, porque hoje é tudo via streaming. Claro. Isso é só possível por causa da visão do cara, do Bill Gates, naquela época, falando, isso é disruptivo. Claro.
Então, eu olho muito para blockchain nesse sentido, assim, a gente olha para umas coisas e fala assim, cara, puta, DeFi, sem order book, Bitcoin como reserva de valor, um ativo com uma volatilidade de 40, 50, sendo reserva de valor, não faz o menor sentido. Mas quando a gente olha na camada, assim, da ruptura que ele consegue trazer, e essa ruptura só é possível se ela traz um benefício para a sociedade, né? Então, por isso que eu volto naquele, tem uma usabilidade disso. Então, eu vejo muito blockchain, a tecnologia blockchain, aqui de novo tirando esse estigma de criptoativos, né? Essa tecnologia blockchain com uma estrutura capaz de reorganizar certas partes da sociedade. E a gente vai falar, pô, tem várias áreas que a gente pode falar, né? Eu posso falar de conteúdo de Web3, que você vai ter a sua propriedade digital, né? Seu CPF pode virar uma blockchain. Você vai falar de até assuntos quentes, por exemplo, inteligência artificial, aquilo que você comentou. Blockchain ela tem uma segurança muito grande, né? Para você corromper um dado em blockchain é quase que inviável computacionalmente hoje em dia. Não, isso é computador quântico. Mas se eu fizer um computador quântico, eu posso fazer uma criptografia quântica também para o Bitcoin. Sim, assim, o Satoshi, a mulher, o cara ou o grupo de pessoas, o que eles criaram é um negócio surreal. Sim. É surreal. E você pensar que isso foi tipo... Em 2008. 2008. É surreal. Pós-crash do mercado, o cara ter tido essa visão. Cara, imagina, pra você ter uma noção do tamanho disso, você de casa. Imagina assim, cara. O cara criou em 2008 um sistema tão bem feito, mas tão bem feito. Ou cara, ou uma mulher, enfim. Um grupo de pessoas. Eu acredito no grupo. Eu também acredito no grupo. É impossível um cara sozinho ter pensado nisso. Impossível. Mas se for uma pessoa, ele utilizou a ideia de muita gente. Ah, sim. Muita gente. Um baita nerd, inacreditável. Mas assim, ele criou um sistema tão impenetrável, tão seguro, que pensa que todos os hackers do planeta já devem ter tentado hackear o Bitcoin. Porque você tá falando um negócio que, cara, qual o valor de mercado do Bitcoin? Na hora de trilhões. É trilhão. Então assim, cara... Mais de um trilhão. É mais de um tri. Então assim, se o cara hackeasse o Bitcoin, ele teria $1 tri na mão dele. Então assim, e mesmo assim não conseguem hackear. Então, é aquela coisa. A gente teve essa discussão, inclusive, aqui no CryptoCast, que é o risco do computador quântico. Que é uma coisa muito legal. É muito legal. Porque computador quântico, para você que não sabe, as empresas Big Tech estão investindo bilhões de dólares para desenvolver um negócio chamado computador quântico, que tem assim, uma capacidade absurda de processamento. Assim, o que um computador hoje, avançado, demoraria 70 trilhões, né? Tinha essa conta, 70 trilhões de anos para resolver uma equação lá de programação, o computador quântico resolveu em 5 segundos. Sim, e hoje já é real, assim, realmente Sim. Pode existir esse cara, né? Existe, e obviamente a gente tá falando de um negócio que é multibilionário, uma invenção multibilionária. Mas aí aquela questão, o Bitcoin conseguiria passar por uma autorização quântica. Sim. Tudo bem, a gente descobriria muitos mistérios, inclusive, do Bitcoin. Por exemplo, se o Satoshi está vivo ou não, né? Porque a carteira dele existe lá com 1 milhão de Bitcoins e ele nunca mexeu nesse negócio. Só que a partir do momento que você tem uma autorização, ele tem que dar ok na autorização. Não necessariamente. Pode passar reto? Não necessariamente. Ele não precisa ser um ok de todas as pessoas. Se você tiver uma camada de consenso que vote nisso daí e passe, toca. Bom, enfim. Adoraria saber se ele tá vivo ou não. Mas, eu também. Porra, isso é maravilhoso. Imagina ele num podcast. Imagina, cara! Enfim. Mas o grande ponto e as outras criptos, elas aguentam a porrada de computador quântico? Depende, né? Aí é um universo, depende. A gente fala que é um risco de venture capital. Fora Bitcoin, a gente fala que é um risco de venture capital. Então tem moedas que tem 3 validadores. Tem moeda que tem um validador. Depende, assim. Pô, se for falar Ethereum, Ethereum tem uma robustez muito maior de descentralização. Solana já tem uma capacidade de adaptação. Cosmos, que é outra blockchain que eu acho que é interessante. Avalanche, estou falando só de camada de Layer 1, né? Ou as camadas estruturais. Então, depende da blockchain, sim. Tem estrutura. Até Dogecoin, de repente, conseguiria se adaptar em relação a isso, porque tem a sua própria blockchain. Sim. Mas aí você pode ir longe. Aí você está falando, assim, mais de 33 mil protocolos ali, tem coisa ali que, não para em pé nem amanhã. Tem muito... E aquela coisa, você acredita naquela lógica de que, ao longo do tempo, a gente vai ver 99% do mercado colapsar e 1% realmente sustentar, que realmente vira alguma coisa? Eu acho que só faz sentido isso. Porque, de novo, blockchain é uma tecnologia. Então, assim, quando a gente tem uma tecnologia... É diferente quando a gente tinha internet, que, por exemplo, imagina que você era um visionário naquela época, de 1990, 80 para 90, e você viu lá o Jeff Bezos na garagem dele, aquela foto que ele tem, né, que tá escrito Amazon, toda coisada na garagem dele. Ele tinha cabelo. Tinha cabelo. Pois é.
Eu vou virar igual o Jeff Bezos. Pra você que tá me vendo agora, daqui uns 5 anos eu tô careca. Não tem nenhum problema. Eu não vou lutar contra a calvície, não, cara. Se tiver o iate dele, tá tudo certo. Se tiver a grana do Jeff Bezos também, tá muito bom. Tá ótimo. E é isso aí, enfim, perdão. Então, anyway, se você quisesse investir, se for pô, sou visionário, esse cara vai virar uma das maiores empresas dos Estados Unidos e eu quero investir nele. Naquela época, você não tinha como fazer isso. Cripto te dá essa habilidade, cara, de o Jeff Bezos beber sem investir nele, entendeu? Porque você tem essa pulverização da forma de investimento que é os tokens, né? Sim. Você tem um projeto, na verdade, o que são os outros tokens? São projetos que o cara fala assim, pô, eu tenho essa ideia, eu quero atacar isso, e para me capitalizar eu vou lançar um token. E esse token tem tais regras, tá? Então, quando você tem isso, você tem muita diversidade nisso. Então, por isso que a gente fala que é um risco de venture capital. Tem muita coisa ali que não precisava ter token, tem muita coisa ali que não faz sentido o projeto em si, tem muita coisa que não é viável, ou tem coisas que são muito boas, mas que é um play para muito longo prazo. Estou falando de 5 anos ali para frente para começar a realmente vingar. A gente fala de alguns projetos que a gente gosta, mas que a gente vê que é realmente um play de longuíssimo prazo. Então, assim, nesse sentido, eu acho natural para uma tecnologia disruptiva e nova, ela ter essa falência de vários dessas entidades. A gente está falando de 1%, 5% que seja, mas a gente viu isso acontecer na internet também. Então, assim, eu não acho que cripto vai ser diferente do que foi o play de tecnologia ou como já foi, inclusive, inteligência artificial. A gente vê muita coisa que está sendo feita em inteligência artificial que também não tem todo esse hype ou essa valorização que o pessoal traz, né? Então, assim, eu vejo mais com uma próxima fronteira tecnológica, entrando em diversas frentes, né, tanto de mídia social, mercado financeiro, transação de valores, remessas internacionais, jogos, inteligência artificial, que nem eu comentei, mas que vai ter uma limpa uma hora ou outra, e essa limpa vai acontecer quando? Quando a gente começar a ter produtos e serviços utilizando blockchain, sem nem a gente saber que está utilizando blockchain. Por exemplo, eu pego meu celular hoje, vou te mandar uma mensagem. Eu sei que, tem uma mensagem que saiu do meu WhatsApp, foi para um servidor, foi criptografado, tem um colocation que inclusive é na Venezuela, ele é descriptografado, repassado para você. Não, só quero escrever a mensagem que você receba, viu, tá certo, beleza. Blockchain é a mesma coisa, tecnologia é a mesma coisa, as pessoas querem facilidade. Resolve meu problema, traz minha vida mais fácil, eu topo, eu pago por isso. Tem que usar sem saber que está sendo usado. Exato. Essa é a lógica. Então a pessoa vai fazer uma compra no mercado e não vai saber. Você acha que isso ainda é uma barreira muito grande? Tipo, você tem que fazer o cálculo de, vou fazer uma transação, por exemplo, vou precisar, sei lá, minha avó. Minha avó vai comprar um alface no mercado. Aí hoje, na mão da minha avó, ela pode ter, sei lá, R$10, ou ela pode ter 0.000183 Ethereum. Mais do que isso. Para ela receber o Ethereum, ela tem que ter certeza que ela está numa rede EVM compatível, que está na rede ERC20, porque se ela mandar para uma outra rede, ela perde dinheiro para sempre. Imagina. É nada amigável. Até hoje, assim, não é nada amigável. Assim, eu já perdi dinheiro com cripto lá em 2016, mandando para endereço errado. É claro, todo mundo perdeu já em algum momento. Porque... todo mundo, eu acho que, inclusive você que está chegando agora no mercado cripto, sempre use aquela lógica de mandar um realzinho para aquele endereço que você está vendo. Muito importante. Para checar, cara. Tipo, toda proteção não é pouca, não, cara. Tem que usar, entendeu? Tem que fazer isso aí. Porque realmente, né? As pessoas elas perdem muito dinheiro cara, assim, é muito longe. Você tem sistemas que são extremamente fáceis. Então, por exemplo, a gente tá na TV, aí às vezes eu peço pro pessoal em casa, por exemplo, entra no chat ao vivo do YouTube. Tem a galera que não consegue entrar no chat ao vivo do YouTube. Porque o cara tem que estar logado, então você tem os passos. Então imagina isso agora no universo de cripto, que a gente precisa que esse cara compre um repolho por 0.003 AVAX. Entendeu? Ainda é muito longe. Mas né? aí, por exemplo, se você já utiliza cripto, você recebe lá, você tá, sei lá, o seu empregador é na Estônia, o cara te manda uma remessa em USDT, claro, né? Entendendo que tem toda uma regulamentação para isso, se já é uma transação completamente legal, você recolhe imposto, etc. Mas se cai no teu celular, você vai lá, pega o teu celular e paga o negócio. Tá utilizando blockchain, sem nem saber, você recebe já algo do cara que era o empregador seu lá na Estônia, que antigamente você tinha que ter uma conta no lugar para uma empresa, não sei o que, para recolher imposto, para pagar isso. Vai tomar remessa, para colocar. Exatamente. Aí, de repente, cripto veio. Aí, obviamente, qual que é o ponto nisso? O regulador tem que entender esse processo, tem que adequar, tem que existir normas, né? A gente também não pode ser inocente e achar que cripto pode viver por si só, da fantasia, da beleza, etc. Ele tem que ter um aspecto regulatório, né, para justamente trazer segurança para investidores, porque o que a gente viu de falcatruas no universo cripto nunca esteve ligado à tecnologia blockchain, mas sim a empresas que viram uma oportunidade
né, de fazer ali mutretas, vamos dizer assim, sim. e acabaram utilizando a tecnologia, talvez essa dificuldade o novo, né, ou de você não entender completamente como é que funciona a blockchain, utilizaram isso, mas foram linhas humanas corrompendo um sistema que é incorruptível. Inclusive, a gente vai falar sobre um desses casos, eu quero falar sobre o caso FTX. Na volta aqui, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem muito mais CryptoCast aqui na BMC. Já voltamos. Bem-vindo de volta ao nosso CryptoCast dessa semana, um papo extremamente bacana com o Murilo Cortina, lá da QR Asset, que está comigo hoje aqui. Murilo, vamos voltar a falar então, você estava falando sobre as falcatruas de empresas nesse cenário cripto, que inclusive machucaram o coração do nosso investidor. O coração do investidor cripto era um coração peludo, agora está um coração partido. Machucaram esse coração e agora tem um band-aid lá nesse coração todo. E um desses casos foi o caso FTX. Você quer relembrar pra galera o que aconteceu nesse caso do FTX? Claro, eu vivi ele. Primeiro, um disclaimer, eu preciso dar esse disclaimer que assim, a QR Asset, a gente nunca teve exposição a FTX, a nenhum desses casos, né? Luna, a própria Celsius, FTX, até a Bybit recentemente, a gente nunca teve, porque tem uma estrutura de custódia extremamente regulada. Mas posto isso... Deixa eu fazer meu disclaimer, inclusive. Isso aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, tá bom? A você que está em casa... você tome decisões de investimento baseadas nos seus estudos, ou em analista, certificado, CNPq e tudo mais. Aqui é um programa de entrevista sobre o universo dos investimentos. Então isso aqui não tem nenhuma recomendação, pelo amor de Deus, tá bom? É isso, valeu, obrigado, amo vocês. Vambora. Desculpa, porque disclaimer é complicado. É importante. Isso aí. Mas vamos lá. Então, a FTX, a gente tinha lá uma das maiores corretoras de cripto. A maior corretora de cripto na época, tá bom? E aí esse cara, ele resolveu ter uma ideia de fazer assim, por que eu não pego... Então assim, eu tinha uma... Aqui o pessoal também vai conhecer, talvez vai conhecer. Eu tinha um OTC e tinha a minha corretora, né? A OTC, novamente, era a gestora deles que fazia esse empréstimo, às vezes, ou investia direto em algumas coisas, tá? Da FTX. E ele tinha a corretora. Qual que é a diferença? No OTC ali, minha gestora é o meu dinheiro, no corretora é dinheiro de cliente. E ele falou, cara, por que eu tô precisando de uma chamada de margem aqui na minha gestora, por causa dos empréstimos que eu fiz, por que eu não pego o dinheiro de cliente e utilizo para cobrir essa chamada de margem? Por que não, né? Por que não? Que linda ideia. O que tem a ver isso com cripto? Absolutamente nada. É um business de corretora com todas as possíveis falcatruas imagináveis. A fraude humana, no caso. Exato, todos os crimes que você poderia citar, um checklist, você cumpriu ali. Exato. E aí, ele fez isso, e aí, só que o mercado despencou, e aí ele falou, cara, tem mais dinheiro ali. Eu consigo, de novo, pegar mais dinheiro emprestado. Por que não? Por que não? Não vai dar nada. Vai dar nada. Porque é justamente assim que funciona a corretora. A pessoa coloca dinheiro lá e você pode pegar quando você quiser. Obviamente. Dinheiro de cliente. Todo mundo tá em família, né? Sim, é em família. Todos somos irmãos, por favor. Mas assim, brincadeiras à parte, foi um absurdo. Assim, um absurdo. Era a maior corretora na época. Existiu até uma questão, né? Que tinha a FTX e a Binance, né? E o CEO da Binance na época, que é um cara chamado CZ, ele falou, cara... Ele levantou uma bola assim, falou, pô, de repente tem um negócio estranho nessa tal de FTX. Aí, a hora que ele falou isso, o negócio despencou assim, resgate, e a galera viu que falou, poxa, não está processando meu resgate. Tá acontecendo alguma coisa, de repente fechou tudo. Ou seja, ele estava usando o dinheiro de cliente para cobrir a operação deles, né? De novo, assim, não tem nada a ver com a tecnologia blockchain, não mudou nada, nenhuma linha de código do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, ou de que for. Mas eram o quê? Eram empresas que tinham muito capital. Você vê, a FTX patrocinou estádio de basquete. Sim. O do Miami Heat, não era? O Miami Heat era da FTX. A Gisele e o ex-marido dela também apareciam em propagandas. Com o Tom Brady. Exato. Brady e tudo mais. Rolou tudo isso. Eles investiam muito em branding, inclusive. Muito. Muito. Toda empresa, inclusive. Mas assim, faltava o quê? Faltava uma regulamentação para você falar assim, então tá bom, você é esse gigante aí, só me explica como é que você faz esse processo ali de ter segregação entre teu dinheiro e o dinheiro de clientes. Assim, então, isso que a gente fala assim, também tem que existir esse critério de regulamentação quando você começa a atingir o mainstream, né? Pô, você tem uma corretora gigante, uma presença nacional muito forte, você tem bilhões que você gira em volume. O cara tem no seu ginásio, cara, você tem que trazer um negócio que seja extremamente seguro, porque é o dinheiro de muita gente que tá ali. Dano de imagem, até pelo amor de Deus, cara. Até mesmo pro próprio Miami. Exato. Pets, tudo bem que para eles saíram rapidinho, né, abafaram bem o caso e tudo certo, mas
E tinha muitas histórias, né? Tinha lá, o Sam, o nome dele, eu tava até relembrando. Sam Bankman-Fried, o SBF. Isso, SBF, Sam Bankman-Fried, né? Que tinha um cabelão dele. Foi preso, né? Ele foi preso. Tá até hoje preso. Até hoje tá preso. E tinha uma história, né? Que ele... Não lembro, me refresca a sua memória se você lembrar disso aí. Tinha umas festas na corretora. E nessas festas aconteciam muitas maluquices. Uhum. Entre elas, colocar uma estagiária ou uma menina lá que na cabeça dele era a gênia da matemática e fazer ela operar com assim, bilhões de dólares em trade, todo mundo louco na festa e perdiam grana pra caramba. Era uma história mais ou menos assim. Surgem rumores, assim, até que não era nem a estagiária, era uma das C-levels, assim. Era C-level. Tinha uma história assim. Surgiram várias histórias, assim, mas é difícil dizer, assim, o que realmente era, assim. Eu acho que não entro nem muito nessa seara se ele tinha realmente uma intenção ali de realmente acabar com todo mundo, seria só um maluco mesmo. Mas, assim, o ponto... Provavelmente um pouco dos dois. Provavelmente um pouco dos dois. Mas o ponto é que, assim, você prejudica muito o crescimento desse mercado com essas entraves, né? Porque aí o pessoal vai começar a duvidar da tecnologia em si, mas de novo, são business que você vai fazendo. Por exemplo, a internet permitiu você ter o mercado negro lá da Silk Road. Então a internet é uma desgraça? Ou não, é um nicho que você tem que combater, tem que existir uma regulamentação. Por quê? Porque aí você protege o investidor, de fato, né? Então, assim, por isso que, por exemplo, na QR, cara, a gente tem N responsabilidades com o CVM, com a BIMA, com a SC lá fora. Então, assim, a gente tem um escopo todo delineado do que a gente pode fazer o que a gente não pode fazer e, assim, a CVM, ela é mal bem exemplar nisso, assim. A gente dá essa é a regra, segue esse quadrado, tá tudo certo. Sim. Então, a gente tem um escopo, por isso que a gente tem fundo de investimento em cripto, 100% exposto a cripto desde 2020. Por isso que o Brasil foi o segundo país do mundo a lançar ETFs, né? A gente lançou o primeiro ETF de Bitcoin fora do Canadá. O Brasil, a gente lançou ano passado o primeiro ETF de Solana do mundo. Então, assim, a gente tem uma regra muito clara, assim, a gente segue esse pioneirismo justamente por esse trabalho junto com o regulador, né? Então, pô, se a gente segue tudo isso, um cara vai lá, levanta um capital gigante, não seguindo as mesmas regras, onde está a paridade em relação a isso? Então... Você acha que foi daí que a própria cabeça do investidor cripto, essa persona que investe em cripto, acabou mudando um pouco? Porque o que acontece? Eu lembro dessa época, eu estava já no mercado cripto, até então era o pessoal, os cyberpunks. Então a galera, cara, odeio o Estado, odeio o sistema, odeio tudo, pô, pelo amor de Deus, me dá minha grana e vamos nessa e tal. Até o ponto que você é muito maluco com o seu dinheiro, mas vai ter um cara que é muito maluco com o dinheiro dos outros. Entendeu? Exato. E esse cara precisa ser parado, assim, você precisa de ter uma regra bem delimitada e tudo mais, né? Então, você acha que foi ali que o pessoal falou assim, não, realmente seria até que bom ter uma institucionalização um pouco maior da grana. Realmente até que seria bom ter um ETF, cara. Sabe por quê? Porque aí se der alguma besteira, tem um fundo garantidor de crédito, por exemplo, que pode resolver o meu problema. Eu posso falar com o corretor. Tem alguém que eu possa conversar sobre o assunto para falar assim, vem cá, meu irmão, cadê minha grana? Entendeu? Então, a partir do momento que só se eu perder meu dinheiro, eu aperto um botão, entro no saque da corretora e ela não me fala nada, acabou minha grana. Então você acha que teve essa coisa da mudança da cabeça do cara? Com certeza. Acho que teve uma mudança de perfil de investidor. De cripto. Então a gente brinca muito que no começo do ano passado que o pessoal tava comemorando os ETFs de Bitcoin. Mas, poxa, a gente tava falando antes que, nunca precisaria existir um ETF de Bitcoin. Para que fazer isso? Inclusive, ali nos Estados Unidos tem até uma questão tributária. Se você mantém ali investimento a longo prazo, você tem até alguns benefícios tributários dependendo do estado. Então a gente viu até um movimento de pessoas de cripto entrando nos ETFs justamente porque, depois ele, né, na parte tributária existe algum benefício. Então, assim, a gente vê um shift grande nessa questão do perfil do investidor, com certeza. Mas que é natural, de novo, a gente está falando de tecnologia, de adoção. A gente não vai ter uma tecnologia que vai dar certo, só os cypherpunks que vão utilizar um sistema em paralelo e vai ser grandioso, o Bitcoin vai chegar a 2 bilhões de dólares. Vai virar o Blade Runner. Vai virar o Blade Runner, o mundo Blade Runner. Não vai só os cyberpunks vão ter Bitcoin. Exato. A adoção em tecnologia é em larga escala. Não tem assim, uma parte da sociedade usa internet, a outra parte não usa internet e tá tudo bem, a gente convive junto. Hoje em dia, quem não usa internet não se comunica mais, entendeu? A gente tem meios de trabalho que só são possíveis com a internet. Então, assim, tem que existir essa larga escala, tem que existir essa adequação e você fazer esse bem comum, né? Tem um lado que quer regular demais, tem um lado que quer regular de menos, você chega num ponto comum que é o quê? Para você ter a base da proteção do investidor, e não só do investidor, mas do próprio desenvolvedor dessa tecnologia.
Então a gente tinha casos lá também depois da FTX que começou ali dentro do governo Biden com o Gary Gensler, que virou o grande vilão, que o Gary Gensler era o presidente da SEC, da SEC norte-americana. Ele virou o grande vilão de cripto porque ele começou a meter processo em várias empresas, prender alguns desenvolvedores, e aí o pessoal falava, tá bom, mas eu tô sendo preso por quê? Ah, porque você rompeu as leis, não sei o que, então tá bom, mas o que eu devo fazer para não quebrar essas regras? Eu não sei, mas você fez um negócio errado. Ele falou, tá bom, então só me fala que eu tenho que fazer o que eu quero fazer isso. A gente resolve o problema, não tem problema. E aí, o que a gente teve nessa mandato ali do Gary Gensler, principalmente no ano passado? A gente tem um decréscimo de desenvolvedores da tecnologia blockchain, porque o cara falou, pô, eu não vou botar minha mão no fogo nesse negócio que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, o que a gente começa a ver ali com o governo Trump, né, que teve ali o recente o Stable Connect e tudo mais, ele falando que, tá, vamos lá, a galera tá crescendo o número de vendedores, tá crescendo o número de pessoas que estão na adoção de cripto, então vamos falar o seguinte, a regra do jogo é essa, tá? Vamos começando a se adequar. Então, como você começa a trazer uma clareza regulatória, sai daquela zona cinzenta e entra numa zona preto ou branco, a galera fala, tá bom, nesse quadrado eu quero desenvolver, eu quero fazer essa tecnologia, acho que dá para aplicar aqui. E aí você começa a ter uma construção dessa tecnologia de novo, independentemente da gente só ficar olhando o preço de token, discutir aqui se o Bitcoin vai voltar para 100 mil, vai chegar em 200 mil, vai voltar para zero, anyway. A gente começa a ver uma adequação da tecnologia para a sociedade, que para a gente é o grande buquê de cripto. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai falar que foi uma tese consolidada. Enquanto isso, até isso acontecer, a gente ter realmente a tecnologia blockchain sendo utilizada em larga escala, a gente vai falar que é um nicho de uma tecnologia em crescimento. Sim, e aí esse nicho todo a gente... Tem muita coisa para conversar. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na BMC News. Bem-vindo de volta ao nosso CryptoCast desta semana. Um papo extremamente enriquecedor com o Murilo Cortina, diretor de novos negócios lá da QR Asset. Vamos falar um pouco sobre perspectivas de futuro, porque a gente até deu umas pinceladas aqui, a gente falou do Stablecoin Act, a gente falou sobre essa questão institucional, inclusive uma pergunta, você acha que o mercado já se recuperou dessa crise de confiança institucional depois da crise da FTX? Acho que em boa parte sim, porque a gente começou a ver um escrutínio regulatório muito diferente para essa empresa, principalmente com o Trump, tá? Eu acho que assim, não entrando em seara se concordo com o Political Economics dele, ou se discordo com viés ou não viés, democrata, republicano, qualquer que seja, mas assim, em questão de trazer uma clareza regulatória para a cripto, que eu ainda estava comentando no bloco passado, e trazer justamente um crescimento mais sustentável para isso daí, sem dúvidas, acho que houve uma confiança maior. Você é a chancela da maior nação do mundo, né, em pesos econômicos, falando, pô, isso daqui, confirmo, tá validando, é assim que funciona o jogo. Entendi. Então aí, com esse apoio do sistema, isso dá uma aliviada numa crise regulatória. Eu acho que assim, imagina se a gente estivesse na internet até hoje sem ter nenhuma lei de proteção de dados ou qualquer coisa que você ter ali, até a própria proteção de você vai ter de envio de informação, de coleta de informação, etc. Mas como é que seria a internet hoje? Seria um mercadão maluco em que você não teria nenhuma segurança. Então assim, você traz um aspecto regulatório e fala, tá, precisa crescer? Começa a crescer, pô, mas surgiu esse problema. Aí você começa a corrigir. Eu acho que cripto tá entrando nessa seara, assim. Mas muito no começo. A gente tá começando a dar a base, assim, pro pessoal. Ó, essa daqui é a base. E tá? o Brasil, nesse meio disso tudo aí, como é que tá? Qual o nosso passo na regulamentação hoje? O Brasil é surpreendentemente positivo para isso. Assim, eu acho que o Brasil se mostra como pioneiro, né? A gente teve até a questão do Drex sendo construído dentro do Brasil. A gente ainda tem ele sendo construído de uma forma veemente, né? Não estão olhando ali para onde eles realmente estão trabalhando na criação do Drex, que seria a digitalização em blockchain do real que a gente tem hoje, além do Pix, né, vamos colocar assim, uma ferramenta além do Pix. E o Brasil, ele entende esse movimento e ele traz um aspecto regulatório muito mais preto no branco, vamos dizer, que os Estados Unidos. Por isso que, por exemplo, a gente conseguiu trazer ETFs de Bitcoin Spot, Ethereum Spot, Solana Spot muito antes de existir nos Estados Unidos, né? Então, assim, o Brasil, ele tem esse entendimento, principalmente CVM, ali, Banco Central, eles têm esse entendimento. Agora, o que a gente começa a se esbarrar, na verdade, no Brasil, é a questão de stablecoins, né? Por quê? Porque, de um lado, o Brasil, ele está trabalhando o Drex, tá? O que eu quero fazer com uma CBDC? Na verdade, vamos lá. O que eu quero? Uma Central Bank Digital Currency. Tem uma digitalização de blockchain da minha moeda local.
eu quero trazer um formato dela que eu consiga expandir ela cross-border, né, fora das minhas fronteiras, de uma forma mais eficiente e mais fácil. Para quê? Para eu injetar real no mundo. Eu trago essa minha economia mais global e jogo real no mundo e, consequentemente, eu tenho uma flexibilização ali, tanto de valor de real, etc. E seja o business que for. Um pouco entra nisso. É algum dos critérios de CBDC, mas ele também passa por isso, tá? Do outro lado, você tem os Estados Unidos que falou assim, eu não vou fazer uma CBDC, eu não vou pegar minha moeda dólar e vou fazer eu, governo, uma moeda digital disso. Tá? Por quê? Porque eles não fazem isso? Porque, de um lado, quais são os maiores stablecoins do mundo? O USDT e o USDC. O Tether e o USDC. E essas duas moedas, elas são feitas por empresas privadas, só que elas têm mais de 80% de todo o mercado de stablecoins. Ou seja, essas empresas privadas que eu, Estados Unidos, estou regulando, estou começando a entrar com o regulamento, por isso que a gente está falando do Stablecoin Act, que está entrando forte em uma das paradas de regulação que os Estados Unidos está sendo mais incisivo. Por quê? Porque eu delego todo o risco de criar uma stablecoin, que é um risco gigantesco no âmbito nacional, para empresas privadas, e essas empresas privadas estão dolarizando o mundo para mim. Então é um negócio extremamente lógico. Então quando os Estados Unidos vê esse movimento e fala, cara, tem muito stablecoin em dólar e esse dólar está sendo injetado diretamente na minha economia, eu quero trabalhar o meu real. Certo. Então eu quero trazer também um balanço para que isso não seja tome ali o meu mercado de uma vez, porque eu corro o risco de dolarizar minha economia de uma forma a partir da hora que eu vou cada vez mais progredindo para o universo de blockchain, o universo digital. Então fica aquela discussão de o ovo e a galinha, né? De um lado... Trampo, hein? Mega trampo. E essa complexidade de economia que a gente vai começar a ver com blockchain. Nossa. Por quê? Porque a gente perde essa fronteira que tinha antes. Imagina o que vai acontecer com o mercado de câmbio nesse sentido. Não, o que está acontecendo na Argentina? O que está acontecendo na Argentina? Um taxista já consegue receber as viagens dele com uma naturalidade, o SDC, o SDT. Exato. Então imagina, e assim, isso está muito próximo de acontecer. Então imagina como é que vai ser o mercado de câmbio daqui a 1, 2 anos. A gente não está falando de 5 anos, a gente está falando de daqui a 1, 2 anos, entendeu? E como a gente começa a ter uma adoção marginal crescente disso, cara, muda completamente. Imagina como é que um sistema Swift vai ser lá para frente. Vai ser obsoleto, basicamente. Pois é, cara. Pois é. Mano, não tinha pensado no lado do sistema Swift, cara. Vai ser obsoleto, né? Você não precisa mais dele. Não, quanto que eu levo frações de segundo e pago frações de centavos para mandar $1 daqui pro Zimbábue. Pois é. E, por exemplo, no cenário de guerra comercial de agora. Vamos pensar no cenário que rola uma guerra, de fato, vai. Porque, aparentemente, é onde a gente está precificando as coisas hoje em dia, né? É horrível pensar isso, mas... É muito triste. Sim. É horrível que a gente está pensando nisso, mas, cara, o Trump meteu 145% de tarifa na China. Assim, literalmente, todas as grandes guerras começaram dessa maneira, não? É um país que quer retomar o posto de maior economia do mundo, mete tarifa nos outros para eles engolirem, os países não querem engolir aquilo ali, vão pra porrada. E aí rola a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. A grande recessão dos Estados Unidos começou literalmente assim, né, cara? Você viu a declaração do Xi Jinping recente nessa questão de tarifas? Eu achei muito louco. Do oceano? Nossa economia é um oceano? Nossa economia não é um lago, né? É um oceano. O oceano aguenta tempestade. O oceano, pra virar um oceano, tem dias calmos, mas tem tempestades. Por isso que nós somos oceano, nós não somos um lago. E isso que é muito louco, porque... A cabeça, né, dos caras é um negócio muito louco. E aí é o que eu tava falando, inclusive, esses dias. Eu acho que o grande erro dessa história inteira, principalmente do Ocidente, é o tanto que a gente subestima a China. Subestimam muito a China. Assim, sabe? O capital intelectual tá do lado dos Estados Unidos. Será que tá mesmo? Assim, vamos lá. Os Estados Unidos, as empresas gastaram milhões de dólares para criar o ChatGPT e tudo mais. Do dia pra noite vem o DeepSeek. Assim, a China, cara, do nada. Então, assim, eu lembro do Ray Dalio, quando ele falava sobre formação de capital intelectual na China, em final de 1990, começo de 2000. E ele falava, cara, impressionante o que está acontecendo o crescimento econômico. E ele falava, vai ser justamente esse play deles tomarem mercado de economias sem necessariamente tomar. Eles vão precisam pegar força. Exatamente. E se tem um erro também aí de cálculo, talvez um erro, ou talvez não, talvez o Trump saiba, obviamente o Trump sabe de alguma coisa que eu não tô sabendo nessa conta aí, pra ele estar tão confiante nessa parada toda, mas a China, por exemplo, tem a Rússia do lado, enfim, mas enfim, é que aí a gente vai virar o BMC, geopolítica aqui, mas nesse cenário de Terceira Guerra Mundial, uma possível guerra, enfim, como é que fica o Bitcoin no meio disso tudo? Você acha que ele se fortalece num cenário dessa incerteza global? Por exemplo, você precisa
cenário de guerra, geralmente as criptos elas tendem a subir, né? Então, subir de uso, né? Não de preço, mas de uso. Guerra da Ucrânia, por exemplo, você vê muita gente que precisou usar cripto para conseguir comprar coisa porque estava tudo bloqueado. Você acha que tem essa lógica ou é um institucional generalizado? Vou pegar o exemplo que aconteceu em Rússia e Ucrânia. A Rússia, ela tinha um bom mercado de cripto, né, em questão de volume de liquidez. Mas é muito isso, assim, a gente do Ocidente não olha muito para o Oriente, né? A gente não tem essa visão de o que está acontecendo lá. A Rússia tinha os próprios volumes, próprios exchanges, próprio ecossistema deles. Na guerra, o volume de stablecoins e de transações de Bitcoin chegou a subir de 280% a 320% em um ano. Ou seja, cara, o rublo está sendo dizimado, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou jogar numa stablecoin. Só que a gente está falando dessa stablecoin, ela é lastreada em dólar. Dólar é lastreado na confiança da economia norte-americana. Mas eu posso começar... Se a economia norte-americana também for pro Beleléu... De repente é o Bitcoin. De repente é o... Não sei, é o Ethereum. De repente é o Dogecoin. O Dogecoin vai ter a sua use case, vai ser uma moeda contra situações de calamidade. Então, assim, a gente vai passar por um período de teste, eu acho. Se a gente realmente se perpetrar nessas guerras de tarifas, guerras comerciais, a gente vai passar por um período de teste de cripto e acho que ele tem um ethos, né, uma natureza em que ele pode ser, sim, uma descorrelação a riscos soberanos, vamos colocar assim. E até que assim, a gente fez nossa última live mensal, foi inclusive essa semana, em que, cara, a live foi basicamente macro. Por quê? Porque é o que está trazendo toda essa questão de cripto. A gente pode falar de, teve situações ali de que a gente vê outras blockchains, ali Sonic soltando a sua própria valor de TVL, tá aumentando, blá, blá. Tem várias coisas que estão acontecendo mas assim, é muito específico do ambiente. O que está formando preço hoje é um ambiente macro e a gente vê o resultado de como o cripto vai se comportar disso. Mas não que cripto seja uma entidade na terceira dimensão ou seja o que for, mas assim, são os investidores olhando para cripto e entendendo qual que é o comportamento dele num cenário de crise. Acho que a gente vai passar por esse teste. Eu acho que o que mais cresce nesse ambiente vão ser stablecoins. Eu acho que, independentemente de guerra de tarifa, esse que a gente chama de RWA, né, Real World Assets, ativos do mundo real, é a primeira porta de entrada para cripto, porque você está fazendo justamente a conversão do que tem do mercado tradicional para cripto, e essa conversão ela justamente vai ser linkada em algo que a gente vai começar a utilizar de uma forma muito mais direta do que a gente tinha antes. Poxa, fantástico, Murilo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Volte mais vezes, por favor. Só chamar. Valeu, muito obrigado. E a você que está acompanhando o nosso CryptoCast desta semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra recebê-lo aqui neste programa, neste humilde programa, que é a Casa do Investidor Cripto na TV brasileira. Você sabe há muito tempo já, inclusive, faz 4 anos que esse programa existe aqui. Então você sempre pode chegar aqui, mandar suas perguntas e tudo mais, que a gente sempre vai dando uma olhada e vai se ajudando aqui na BMC News, tá certo? Acompanhe a gente nas redes sociais, @bmc.news. A gente está em todo lado, no Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok, enfim, onde você quiser, a BMC está com você. E também no nosso portal bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!